Hoje vamos pegar essa matériazinha fofa. Eu não consegui terminar, mano. Ai, porque eu tava cheio de aula hoje, não consegui terminar o resumo. Falta, tipo, uma coisinha só aqui embaixo que eu não consegui fazer. Aí eu vou ter que escrever feio, da metade pra baixo, tá? Hoje vamos ver forças intermoleculares, tá bom? Reparem aqui no meu desenho do fim do Jake, meu desenho favorito de todos os tempos, tá? Maravilhoso. Hora de Aventura é maravilhoso, uma obra de arte. Quero elogios aos meus desenhos aí no chat, por favor. Por favor, eu quero que encha o meu ego aí um pouquinho também. Perfeccionismo. Cara, é difícil. Eu tô devendo pra vocês muitos PDFs, inclusive. Eu fico esquecendo de mandar, cara. Porque eu tô tendo tanta coisa na cabeça. Vocês me marquem quando eu esquecer, vocês me marquem. Pode me marcar, Lucas, seu desgraçado maldito. Manda o PDF. Pode marcar assim mesmo, tá? Tá tranquilo. Galera, hoje vamos ver forças intermoleculares. Olha o nome, que nome difícil, tá? Primeiro vamos dar uma olhada na etimologia, na palavra. Vamos dar uma olhadinha nessa palavra aqui, intermoleculares. Significa interestadual, interclasse. Interclasse, interestadual, interestadual entre estados, interclasse entre classes e internacional entre nações, não é? Então, quando eu falo de algo inter, eu estou falando de algo que está se relacionando com outro, né? Tipo, uma interação de duas coisas, né? Eu estou falando de algo internacional, interação entre duas nações, relações internacionais, né? Quando eu estou falando, tipo, pô, não internacional time, né? Que é ruim, time internacional é ruim. Eu falo, por exemplo, de interclasse, estou falando do jogo entre as turmas, tá? Da escola. Então, assim, quando eu falo de uma força intermolecular, eu estou falando de uma força que existe entre duas moléculas, tá? Entre moléculas. Ou, olha isso, né? Então, assim, é justamente uma relação entre moléculas. Eu falei para vocês na aula de ligações, tem gente aí que não estava lá, e eu quero que vocês gravem isso, tatuem na cabeça da avó, testa do cachorro, periquito paraguaio, a porra toda. Tatua em qualquer lugar, mano. Pinta na parede, no quarto, tatua, faz o que quiser. Mas não esquece isso, tá? O que que é uma molécula? O que que é uma molécula? Gente confunde isso aqui. Acha que molécula é tudo, né? Ah, isso aqui é molécula, isso aqui é molécula. Moléculas são apenas as que fazem ligação covalente. Se é iônica, não é molécula. Se é iônica. E se for metálica, Lucas? Se for metálica também. Se for metálica ou iônica, é o que nós chamamos de retículo cristalino, tá? Retículo cristalino. Sempre disso que é importante. Eu fico irritado às vezes. A pessoa fala, não sei o que lá, mas é uma molécula de sal. Uma molécula de sal, mano? Uma molécula cloreto de sódio. É um retículo cristalino, não é uma molécula. Tá? Isso me irrita, me estressa. Tá? Então, assim, galera, tirem print disso aqui. Então, se eu falo que a relação entre moléculas, eu estou falando de uma ligação covalente. O que é uma ligação covalente? Entre um ametal com um ametal ou um hidrogênio, tá bom? O hidrogênio não é um metal, tá? Mas ele também não é não é um metal. Então ele, tipo, ele é um hidrogênio, tá? E assim, quando eu falo entre relações entre essas moléculas, tá? Eu tô falando também de uma coisa que a gente chama de força de Van der Waal. Eu não sei escrever Van der Waal certo, porque eu não lembro como escreve. Mas eu acho que é assim. Espero que seja também. Enfim, a gente chama de força de Van der Waal, tá? É justamente uma atração entre cargas, tá? É tipo negativo e positivo. Os opostos se atraem, não é? Os iguais se repelem, tá? Beleza, gente. E temos alguns tipos de forças intermoleculares que são muito importantes para a gente saber na hora do vestibular, tá? E a primeira delas é dipolo induzido. O pessoal olha para essa parada de dipolo não sei o que lá, dipolo. O pessoal já caga já, fala, caralho, não sei que porra é essa, não sei o que é isso, não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. Gente, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, só que tem nome difícil. Muito fácil, tá? Inclusive, eu vou ter ligado a câmera, esqueci. Amém. Acho que eu consigo ligar a câmera aqui agora. Será que eu consigo? Eu vou precisar mexer minhas mãos, tá? Vou apresentar isso pra vocês. Acho que eu consigo pendurar aqui. Tá lindo o desenho, Lucas. Então, eu vou mandar os PDFs. Pode me cobrar, tá? Eu esqueço. Tenho cabeça ruim pra essas coisas. Ah, acho que eu vou conseguir ligar a câmera, hein? Ó. Será? Será? Oi? Ah, calma aí que eu tô muito baixo agora. Qual apoio? Calma.
Funciona. Calma aí. Aí, gente. Os meus livros ali atrás do meu quadro. Tem um quadro Stranger Things no meu quarto. Maneiro, né? Gente, vou essa luz na minha cara aqui. Calma aí. Tá bom. Funcionar. Funcionar. Vou dar um controle de. Vou dar um mouse aqui, ó. Foi. Tudo bem. Consegui. Galera, agora vocês vão precisar me ver, porque eu vou ter que ensinar isso aqui pra vocês, tá? Dipolo induzido. Vamos lá. O que é um. Caralho, não fica. O que é um dipolo induzido, tá? Dipolo induzido, como vocês podem ver aí na minha tela aí, eu vou ficar segurando essa porra mesmo. O switch da câmera. Tá aqui, né? Tá? O dipolo induzido, o que ele é, tá? A primeira forma de força intermolecular é justamente o dipolo induzido, tá? O dipolo induzido, ele vai acontecer em moléculas apolares. Para quem não assistiu a última aula, eu acho que fica gravada, né, as aulas que a Linda grava, então tá lá no YouTube, ou se não tiver, em breve vai estar, tá? Então, assim, forças apolares são basicamente forças que não têm um polo, ou seja, não tem um lugar onde se concentra mais elétrons que o outro, tá? Se eu tivesse um lugar onde tem mais elétrons do que o outro, aqui tem mais elétrons, né, que é eletronegativo, aí eu teria um polo, tá? Só que como eu não tenho isso aqui, então é algo apolar. A significa não, tá? É que nem átomo. Átomo significa não divisível, tá? Esse A aqui sempre vai ser negação, tá? Então, assim, justamente por ser uma ligação apolar, ela vai ser fraca, tá? Eu vou explicar o porquê. Aqui de exemplo, eu botei duas H2, tá? Duas moléculas de H2, que elas vão estar interagindo entre si, tá? Temos aqui, dá uma olhadinha nela aqui, tá? Isso aqui em volta dela, em volta delas duas, é a eletrosfera, tá bom? Isso aqui é a eletrosfera. E aqui dentro tá as moléculas, tá bom? Moléculas, pá. O H2, como ele é igual, tá? Sempre que você vê essas moléculas iguais, assim, H2, Cl2, O2, é o 3, tá? Não, o 3 não sei. É, o 3 é, tá? Sempre vai ser... Não, o 3 não é, tá? Esquece isso que eu falei. Porque tem uma dativa. Não entendeu? Assista a última aula. O2, tá? Por exemplo, o H2, O2, Cl2, Br2, tá? Enfim. Todos esses compostos, o que eles têm em comum, tá bom? Essas moléculas. Todas elas são iguais, então elas têm a mesma eletronegatividade. Significa que elas estão na mesma posição ou em posições parecidas, dependendo do composto, tá? E por isso ele é apolar, tá? Porque os dois tentam puxar o elétron do outro, mas nenhum consegue, porque eles têm a mesma força, tá bom? Apolares. E o que acontece? Parem em mim agora, que agora eu vou fazer a encenação do século para vocês. O que é um dipolo induzido? O que é você induzir alguma coisa a algo? É você incitar alguém a fazer alguma coisa ou você incentivar ou fazer alguma coisa que leve a pessoa a fazer outra coisa, tá? Complicado, né? Mas você induzir alguém a algo, tá? E é isso que eles vão fazer. O que acontece? O H2, pensa comigo, eles são negativos, não são? Aqui tá tudo negativo, porque o núcleo positivo fica aqui no meio. Aqui no meio que é positivo. Então, tudo em volta aqui é negativo, tá? Então, aqui é a mesma coisa, é negativo aqui também. E pensa comigo, eles se encontram, os dois H2, tá? E aqui tá negativo e aqui tá negativo. O que acontece? Eles vão se repelir, não é? Menos com menos, os iguais se repelem. Olha o que acontece. Aí pega a visão, vou pôr o meu. Olha o meu top funk do Winston. Cara, adora Overwatch, adorava, né? H2 e H2, tá? Olha minha mão aqui. Olha minha mão aqui. H2 e H2. Eles vão chegar um perto do outro, tá? Vou fazer assim, ó. Melhor. Um perto do outro. O que vai acontecer? Esse aqui vai chegar perto e aí o outro H2 vai fazer assim, ó. Tá? Quando ele fizer esse movimento, esse aqui, ele vai começar a voltar e aí ele vai fazer a mesma coisa. Eles vão ficar assim. Ou seja, nenhum dos dois vai embora. Porque eles vão ficar se induzindo um ao outro e eles vão ficar ligados, tá? Isso aqui é bem facinho de quebrar, tá? É bem facinho de quebrar, até porque não tem uma conexão real. Eles estão induzindo um ao outro a fazer um movimento e manter eles juntos. Eles ficam assim, tá? A gente chama de movimento anêmona, tá? Anêmona mesmo. Também não é anêmona que eu fiz. Maneiro, né? Bonitinha. Isso. Polo induzido é isso. Eles vão se induzir. A ligação é fraca, eles são polares. Quando se juntarem, eles vão ficar um fazendo assim no outro. Tá? Só isso. Eletrosfera não definida oscila sem limite físico. Ou seja, como eu disse para vocês, fica oscilando a eletrosfera, porque ela fica entrando, aí vem para um lado, vem para o outro, fica oscilando, tá? Por serem negativos, a deformação repulsa a outra como uma anêmona. Tá?
Gente, dipolo induzido é só isso. Só isso, tá? Só isso. Segredo nenhum. Nenhum. Você entendeu? Saiu. Você só me testa. Começa a dançar. É pouquinho, é pouquinho. Entrou mais gente. He-Man. Letícia He-Man. Olha lá. Você entendeu? Saiu, não saiu? Como é que tá? Como é que tá? Fala pra mim. Eu não sei se eu tô muito em cima ou tô muito embaixo. Agora eu tô muito em cima. Saiu? Saiu? Você tá tão comportado hoje, Lucas? Hoje eu tô. É que hoje eu tô cansado, porque eu dei muita aula hoje já fiz muita piada. Aí hoje eu tô. Hoje eu tô exaurido já. Me lembrou aqueles ímãs que se repetem, tipo no movimento da anêmona. Mas não sei se é o mesmo efeito. Sim, efeito. São cargas negativas, cargas iguais se repelindo, tá? O ímã é só um pouquinho diferente, né? Mas a ideia é a mesma, tá? Só que eles ficam. Por eles, tá ligado? Esse movimento aqui. Essa porra aí, tá? Eu nem consigo fazer mais, não tenho coordenação motora pra isso. Ó, desisto, vou voltar. Isso não aconteceu. Deus também de polo permanente. Caralho, aí, vamos escorregando, cara. Cara, que ódio. Vou jogar uma pedra nessa porra. O polo permanente, o que que eu tenho? Chegar perto. O que que é o polo permanente? Gente, porra, pelo amor de Deus, né? Caralho. Nenhum é fraco e ele é induzido, o outro que é permanente ele vai ser forte pra caralho, né, porra? Ponto. Tá? Só isso, gente. O polo permanente é forte, diferente do outro, tá? E se o outro é apolar, esse aqui é polar. Ele é o inverso do outro, inverso, tá? Olha aqui. Uma molécula polar, tá? Ou seja, tem um lugar onde tem mais elétrons do que o outro, e é uma ligação forte, ligação labubônica, moranguinho do amor. Vocês viram que o Virgínio e o Vinícius Júnior terminaram? Depois vocês falam disso, tá? Quero saber a opinião de vocês. Depois. Deixa eu terminar aqui. Temos aqui o HCl, tá? Eu não consigo nem deixar o bagulho em pé. HCl. Temos o hidrogênio e o cloro ligados, tá? O hidrogênio, ele é muito menos eletronegativo que o cloro. Então acaba que o cloro, por ser mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons todos do hidrogênio. E o hidrogênio, olha como ele fica. Ele fica aqui. Ou seja, ele fica quase com o núcleo para fora. Então ele fica positivo, tá? Ele fica positivo. Porque é como se ele não tivesse elétron, como se o cloro sugasse todos, tá? Então aqui fica muito negativo e aqui fica muito positivo, tá bom? Aí o HCl encontra com outro HCl. E aí eles fazem uma noite de amor intensa, né? Negativo com positivo, os opostos se atraem. Olha que lindo, cara. O amor é maravilhoso, né? E justamente isso, tá? Uma das forças mais fortes que existe na natureza é a força dos opostos se atraindo, tá? Menos com mais, sempre. É uma das forças mais fortes que tem. Então, assim, isso aqui é forte pra cacete. O lado negativo, tá? Vai encontrar o lado positivo do HCl e eles vão fazer uma ligação bem forte, intensa, tá? Atração de cargas, só isso. Dipolo permanente é só isso, gente. Dipolo é só isso, não é só isso. Só isso. É tipo, poder do amor e amizade. Não precisa nem pensar muito, entendeu? Porra, não precisa nem pensar muito. Se eu entendi, vocês entendem também. Não é difícil, é tipo, moleza, mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Gente, como é que tá? Assunto muito importante, Lucas. Fiquei foi feliz. Agora ela volta com o Zé Felipe. Certeza que é pra voltar pro Zé. Cara, será que vai voltar pro Zé? Cara, fiquei muito triste. O casal do Brasil. Deus, tristeza. Fiquei muito triste. Temos só ponte de hidrogênio antes da Copa, cara. Deve ser alguma coisa muito importante que vai acontecer agora. Eu acho que o Vinícius Júnior vai. Não sei. Ele vai engravidar alguém aí agora. Eu acho. Galera, eu achei meu caderno sim, viu? Olha aqui meu caderno. Tem de marca de café, noite sem dormir. Isso aqui eu usava quando eu fazia vestibular. Olha aqui. Noite sem dormir, mano. Caralho, fazer esse resumo aqui. E aí, hoje em dia, eu só passo eles pro computador. Às vezes eu mudo, faço tudo, né? Porque hoje em dia eu tenho mais conhecimento. Olha meus desenhos de biologia que eu fazia. Olha, legal. Fazia passarinho e tudo, desenhava tudo. Fazia tudo. Legal, né? O Vini vai jogar mal certo, ele vai. Acho que agora ele tirou um peso, que é a Virgínia, né? O professor desenhava na aula porque eu não posso. Por quê? Hã?
Isso. Gente, falta ainda a ponte de hidrogênio pra gente terminar. Eu abri esse ponte de hidrogênio pra fazer o mesmo desenhozinho que eu fiz. O desenhozinho aqui tá tão bonitinho. Vamos lá. Galera, temos mais um tipo de força intermolecular que vocês com certeza já ouviram falar como ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Tá? O que é ponte de hidrogênio? Ponte de hidrogênio! Calma. Porra, vou te explicar. Calma. Respira. A ponte de hidrogênio, vou botar exatamente do jeito que tá aqui pra vocês. Ó, aqui eu fazia os resumos bem legais, cara. Eu já até. Eu comprei esse tablet aqui, pô, minha vida mudou. Faculdade. Eu queria ter tido ele quando eu fazia vestibular. Agora que eu tô na faculdade, ele adianta também, né? Mas não tanto, tá? Adianta sim, porque, mas eu sou mais do. Parece que você gosta de química sem laboratório, eu gosto de fazer conta na mão, não no tablet. Tá ligado? É muito esquisito, sabe? Era FOM, né? Isso mesmo. Galera, ponte de hidrogênio. Eu tô olhando pra não esquecer nada, tá? Que eu tenho memória ruim. O que é ponte de hidrogênio, tá? Ponte de hidrogênio é uma ligação entre o hidrogênio, flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? Um desses três. Quer ver? Eu dar um exemplo aqui pra vocês. Imagina que tem o NH2. NH2, pode ser. Isso aqui é o nitrogênio, tá? Nitrogênio caralhudo imenso. Aqui nós temos. Eu vou fazer aqui na pontinha, igual eu fiz aqui no caderno, que tá tão bonitinho. Não, só que eu não sei se tenho mais essa capacidade. Parece o Mickey. Que fofo. Aqui temos dois hidrogênios, tá? Repara o tamanho dos hidrogênios comparado ao flúor, tá? Nem o tamanho, né? Isso aqui é a eletrosfera. Olha o que vai acontecer. Os hidrogênios são muito menos eletronegativos que o nitrogênio, tá? O que acontece? Quando eu tenho uma ligação entre um desses daqui e o hidrogênio, tá? Hidrogênio, hidrogênio. O daqui vai puxar todos os elétrons. Então é como se o núcleo ficasse para fora. Ficasse tudo para ele aqui, tá? Então o núcleo do hidrogênio fica para fora, tá? Fica para fora. É como se ele estivesse sobrando ali, tá ligado? Porque todos os elétrons dele são sugados. Então, acaba que aqui ele fica, tipo assim, positivaço para um caralho. Positivo para porra. Muito positivo. Positivo para caralho. Muito positivo, tá? Então, o que acontece? Fica positivo aqui, negativo aqui, tá? E só que aqui fica também muito negativo para caralho. E o que acontece? Quando um outro desse aqui, desse bicho aqui, que é o hidrogênio ligado com o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, encontra outro desse, olha o que vai acontecer. Olha só, cara. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Química é maravilhosa. Eu me fiz merda. Tá bem feio, né? Mas depois eu faço bonitinho. Não tem problema não. O lado que tá positivo para um cacete aqui vai se ligar com o lado que tá negativo para um cacete. E aí o positivo para um cacete e o negativo para um cacete vão se juntar. Isso aqui não solta por nada, bicho. Nada, 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 nada. Se o outro já era forte porque era positivo e negativo, esse aqui que é positivo para cacete e negativo para cacete é muito mais forte. Esse aqui é muito forte, é a mais forte que tem. Tatua isso. Ponte de hidrogênio é a ligação mais forte que existe. Força intermolecular mais forte que existe. Ponto. Ponto. Só isso que você precisa saber. Tá bom? Muito forte. São entre moléculas polares, porque eu tenho um polo, né, onde estão os elétrons aqui, e eu tenho dois positivos aqui. Ou seja, eu tenho um polo, onde está concentrado os elétrons. E aqui é muito forte por causa da ligação positivo para caralho e negativo para caralho. E é sempre uma ligação entre um nitrogênio, um oxigênio e um hidrogênio. Tá bom? Galera, pegaram a visão? Conseguiram entender? Meu sonho, estudar com tablet é um caminho sem volta mesmo, é sem volta. Mas, tipo assim, pra fazer conta aqui na mão, tá ligado? Eu prefiro fazer no papel ainda. Nossa, laboratório eu faço cada conta estequiométrica caralhuda. Eu sou cheio de apostila aqui em casa, inclusive, de vestibular. Olha, eu tenho uma apostila muito legal, gente. Eu ganhei muito tempo atrás. Essa aqui, ó. História. Que eu tô usando ela pra pendurar o tablet aqui agora. Muito legal. Eu tenho muito livro, cara. Tem muito livro de livro ali atrás. Tem muita coisa. Tem muito Shazam aqui também, muita coisa.
Tem uma de física também, muito legal. Nossa, pra mais seria legal. Ah, tá, tô me vendo. Galera, próxima parte já entra em ácido. Não sei se eu falo de ácido hoje, porque se eu entrar em ácido, eu já quero falar logo, tipo assim, de uma vez. Ácido e base. Não sei se eu entro em ácido hoje. Mas vai ficar muito curto, porque já acabou. É isso, dipolo é isso. Forças moleculares.